O De La Cruz também é mais multifuncional, né? O Claudinho já é um cara mais limitado em termos de posição. Mas o Claudinho traz mais o extraordinário, né? De repente, o Claudinho ele tem um potencial para ser o craque do time. Ele pode. Se a gente busca tanto esse craque, esse camisa 10, eu acho que é um bom ponto colocado pelo Thiago aí. Acho que esse é um ponto que aí, de repente, faz a gente pensar, né? E aí, de repente, chegar à seguinte conclusão. O que seria mais importante para o Flamengo hoje? Encontrar um substituto do Arrascaeta, um cara, né, que tem a capacidade de ser mais criativo ou de contribuir mais jogando como um meia, ou um jogador que é um polivalente, que é um Gerson da vida, que é um jogador mais híbrido, tem a capacidade de se adaptar a várias funções nessa equipe. Eu confesso a você, Tiagão, se eu tivesse que optar apenas por um jogador hoje, eu acabaria optando também pelo Claudinho. Porque quando o Arrascaeta não vai bem, galera, a gente tem uma dificuldade absurda de criação. A gente tem uma Arrasca dependência muito grande. E assim, a gente vê quando, né, os jogos que o Arrascaeta vai bem, o quanto o Flamengo cresce de produtividade. O quanto para o Flamengo é positivo da gente ter um Arrascaeta bem. E quer queira ou não, o Arrascaeta esse ano, 2023, ele aí vem de algumas lesões que vem atrapalhando a temporada até agora, e torço para que ele tenha conseguido aprimorar a questão física, como ele mesmo falou dando entrevista ali após o jogo contra o Alcas, e que ele reencontre a sua capacidade técnica, porque ele é um cara, né, que hoje é fundamental no esquema tático do Flamengo com relação à criatividade. Então, hoje, se eu tivesse que optar por um ou outro, eu acho que o teu ponto de vista é perfeito. Né? É um jogador que tem mais raça, tem mais pegada, preenche melhor o meio de campo, faz um trabalho ali de recomposição defensiva melhor, né? Se entrega na marcação, tem as características que a torcedor rubro-negro gosta, jogador de entrega, um jogador até mais viril, apesar de ser um jogador habilidoso, mas eu ficaria com o Claudinho sendo bem honesto. Não sei se vocês concordam comigo, ou eu sei que, e aí eu respeito demais a opinião do amigo Thiago aí, Serpa aí, né, que acha que ele seria um jogador mais polivalente, mas eu não sei o que o Bigode acha. Mas se eu tivesse que optar apenas por um, até mesmo para a gente não ficar nessa dependência tão grande que a gente tem do Arrascaeta, quem sabe dividir um pouco, né? Porque essa dependência ela não ficou tão clara em 2019, porque o Everton Ribeiro começou a jogar bola também em 2019. Então você tinha um equilíbrio ali com relação à criatividade. Só que o Everton Ribeiro sumiu. O Everton Ribeiro não consegue mais entregar, né? Então, para diminuir um pouco isso, eu confesso que se eu tivesse que ficar com apenas um jogador, eu optaria pelo Claudinho. Só rapidão antes de Rodrigão falar aí. Mano, se você for reparar o Everton Ribeiro, todas as vezes que ele jogou bem no Flamengo é quando o time tava encaixado, mano. Ele nunca elevou o patamar do Flamengo. Tipo, o time tá mal, pô, bota nas costas dele. Ele nunca... Por isso que é meio loucura ele ser capitão, tá ligado? Ele não tem essa personalidade, mano. Todas as vezes que ele jogou bem no Flamengo é quando o time tava bem, tá ligado? Aí top. Não tem como tirar ele do time. Ele é coadjuvante. Ele aceitou, ele aceitou o rótulo que ele não tinha no Cruzeiro. No Cruzeiro ele era protagonista e aqui ele aceitou essa questão de coadjuvante. Só que aí, juntando isso, eu escolheria o Claudinho por quê? Porque eu acho que desde que essa equipe se formou, a gente vem oscilando entre 3 jogadores como protagonista da equipe. É o Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. O Bruno Henrique mais em 2019, o Gabigol volta e meia é o protagonista e o Arrascaeta é o líder técnico desse time. Eu acho que todas as contratações do Flamengo foram de suporte para esses caras. Ninguém foi contratado pensando, esse vai ser protagonista. Até agora, não. Eu acho nem que o Claudinho... A intenção? Nem o Cebolinha. Nem a intenção? Nem o Cebolinha. Porque quando o Cebolinha é contratado, a gente ainda tinha o Bruno Henrique, não tinha? A gente ainda contava com o Bruno Henrique. A gente não tinha esse pensamento de que ele ia pegar a vaga do Bruno Henrique. Então, assim, o que eu acho o Claudinho, eu acho que muda a chave do Flamengo. É a primeira vez, desde que esse time se formou em 2019, que a gente está contratando um jogador que pode tomar esse protagonismo de qualquer outro desses aí que eu falei com você. É a primeira vez. O De La Cruz, eu concordo com você. O Flamengo precisa de postura, e o De La Cruz traria isso. De La Cruz, eu acho que o Alan vai trazer isso, tá? Mas o Luiz Araújo eu já não acho que é essa característica, mas principalmente o Alan e o De La Cruz. Mas eu acho que essa oportunidade de trazer um jogador que pode ser protagonista, tá? O Claudinho, no começo do ano, estava sendo cogitado no Palmeiras. Eu falei, fudeu, mano. O cara vem pra cá, Palmeiras, o cara vai... E a mesma coisa... O Alan também, né? O Alan também. O Alan também. É porque o Alan tá num setor que não é tanto de protagonismo, né? Eu tô falando de
protagonismo. Mas seria técnico. foda pegar os dois que o Palmeiras queria, né? Seria, Sim, mercadologicamente falando, a mensagem, né? Isso aí. E aí eu deixo uma análise aqui que a galera gosta pra caralho disso. Vou perguntar ao Thiago e também o Alan. Como é que ficaria os 11 do Bigode ideal com a vinda desses jogadores? Hoje a gente tem Rossi, Luiz Araújo e Alan. Mas confirmado, vamos botar assim, vamos botar legal. Não vou botar Montiel, não. Vou botar Montiel porque foi Júlio Miguel. Não, né? O amigo também tá aí. Mas o Montiel, o Alex Telles, o Luiz, como é que é o nome? O zagueiro Veríssimo e também com o Claudinho. Como é que ficariam os 11 aí titulares ideais do time? Eu ia perguntar isso agora, Bigode, aí aproveitar o Thiago. Porque é o seguinte, a gente tá falando de trazer um meia, né? Para contribuir com a Arrascaeta, o caralho. Aí pode ser um De La Cruz, um amigo aqui, Mengão, avassalador, acha que dá sim, tem espaço para vir os dois. A pergunta que fica é, o Gerson permanece titular nessa equipe? Ele vai recuar o Gerson para segundo volante, para manter o Gerson titular? Não tem mais Gerson, o Gerson passa a ser banco, porque o Gerson foi adiantado pelo Sampaoli para jogar como meia, né? E deixou de ser um segundo volante, de jogar como volante. Então, chegando o Alan, ou Alan, sei lá, eu nem sei como é que é, se é Alan ou Alan, cada hora... É Alan, acho que é Alan. Chegando o Alan, que para mim vai ser titular absoluto ali, vai assumir a posição do Thiago Maia. O Pulgar jogando a bola que começou a jogar, eu acho que a volância vai estar bem entregue, na mão do Pulgar, ao lado do Alan. Então, a gente resolve a questão da volância, porque a gente vai ter mais pegada com o Alan, vai ter essa capacidade de passe vertical, né? É um jogador muito melhor do que hoje é o Thiago Maia. Aí a gente vai para a parte ofensiva, para a parte de meio de campo. E a gente parece ter ganho uma contratação com esse retorno do Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique ganhando confiança, ele não vai poder ficar fora do time. O Cebolinha tentou aí, teve a sequência e não conseguiu entregar. A dupla, jogando com o Sampaoli, tendo o Gabigol e o Pedro, não encaixou e não deu certo, né? Quanto deu ano passado com o Dorival. O retorno do Bruno Henrique faz com que a gente ganhe mais um jogador ali na questão ofensiva. Então, eu estou botando o Bruno Henrique nesse time. Se vai ficar o Pedro ou o Gabigol, problema deles. Eles que se matem ali, e isso é positivo, porque não deixa que nenhum dos dois entre na zona de conforto. Eles vão ter que ralar a bundinha para justificar uma titularidade e poder brigar por ela. Para o Flamengo é positivo. Aí entra a questão do meia. O Arrascaeta, para mim, é o nosso principal meia hoje. Né? Chegando o Claudinho, Bigode, cara, o time do Flamengo, eu acredito que pode... Vamos lá. Eu vou botar o Rossi no gol, né? Tem um perfil que é do Boca Júnior aí, que é claro que é de torcedor, não é um perfil oficial do Boca Júnior, mas parece ser um torcedor do Boca Júnior que reside aqui no Brasil, e ele vem elogiando muito o Rossi. Diz que o Rossi saiu como ídolo, né, do Boca Júnior, é um grande pegador de pênalti, os jogadores lá na Argentina tinham receio de bater pênalti contra ele, tamanha fama que ele conseguiu adquirir pela capacidade. Eu já perguntei a ele 2 vezes qual é a capacidade do Rossi, é Rossi não, né? É Rossi o nome dele, né? Rossi. Qual é a capacidade do Rossi de jogar com os pés, tá? Porque eu não assisto muito futebol argentino, então eu não conheço o jogador. Eu não sei se ele tem uma capacidade boa, porque a gente já percebeu que para jogar, né, com o Sampaoli se faz necessário, sim. A gente viu de novo o Matheus Cunha contra o Alca jogando ali como um líbero, né? Jogando ali para tentar meio que contribuir na saída para gerar superioridade numérica no último terço. Então, eu acho que esse é um ponto, Bigode, que para mim, o time, os 11 do Bigode vai vir com ele, começando com o Rossi, o Wesley, infelizmente, ou se vier o Montiel, como colocou, eu acredito que o Montiel assume a titularidade pela lateral direita. A gente vai ter o Fabrício Bruno hoje ao lado do Léo Pereira e não do Davi Luiz. E aí é isso para mim. Oi? Do Veríssimo. Então, essa é uma grande incógnita. Por mais que o Veríssimo joga, o Veríssimo que eu lembro, ele joga do lado esquerdo. Ou eu estou errado? Ele joga do lado direito. Ele fazia dupla com o Gustavo Henrique. Gustavo Henrique era esquerdo, ele jogava na esquerda. Era esquerda, é isso que eu estou te falando. Então, o Veríssimo joga na posição do Léo Pereira. O Veríssimo vai ter que chegar e fazer por onde assumir essa titularidade. Mas o São Paulo já conhece o atleta, gosta. Se nós tivéssemos um zagueiro ali pela esquerda que não estivesse contribuindo, que não estivesse jogando, Bigodeiro, talvez poderia abrir essa brecha. Mas a gente tem o Léo Pereira, que para mim, em muitos jogos, está sendo sacrificado pela insistência do São Paulo. Ele está colocando ali
aquele sistema de 3, ou ele jogando como lateral esquerdo, que não é a posição do cara. E aí você acaba prejudicando o atleta com relação a isso. Até mesmo para que ele mantenha o Davi Luiz nessa equipe. Né? É verdade que o Davi Luiz deu uma melhoradinha, mas hoje, por meritocracia, seria então o Montiel, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Chegou o Alex Telles, mas o Alex Telles vai ter que também, né, encontrar o seu espaço. Acho que o Ayrton Lucas hoje é titular absoluto. Na volância, Pulgar e Alan. Aí a gente vai para a questão ofensiva. A questão ofensiva seria Arrascaeta e Claudinho. Quem ia cair mais pela direita, eu não sei. São Paulo ele teria que, de repente, trazer o Claudinho para atuar um pouquinho mais pela direita. Claudinho teria essa capacidade? Acredito que sim, pela qualidade do jogador. Mas ele teria que ter, né? E aí a gente sabe que jogando pela direita ele vai ter que ter aquele trabalho de recomposição e de preenchimento ali, né? Na questão defensiva, para jogar no 4-4-2. Gerson seria banco para mim, porque o meu ataque seria, tá? O Bruno Henrique com o Pedro ou com o Gabigol. Eu acho que essa seria a minha grande dúvida hoje, se eu jogaria com o Pedro ou Gabigol. Eu acho que pelo entrosamento que já existe, o conhecimento do Bruno Henrique junto com o Gabigol, ele leva uma certa vantagem nesse quesito, pelo grau ali de entrosamento dos dois. Então, os meus 11, Bigode, seriam esse. A princípio, eu acredito que esse seria o time principal